A paz, meu irmão, vamos para o nosso devocional de hoje. Devocional que o tema é a luz que dissipa as trevas. Devocional baseado em João, capítulo 1, em alguns versículos. Vamos orar, Senhor, que nós possamos ter entendimento da Tua palavra. Fale aos nossos corações nesses minutos que nós estaremos juntos, conectados ao Senhor. O Senhor nos dê entendimento. Abra a nossa mente para aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, nós vamos destacar algumas palavras. Verso 1 diz assim: no princípio, eu gosto muito quando João começa falando no princípio. É tão forte isso, mas nesse momento eu ainda não vou fazer nenhuma explicação, só quero destacar algumas coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, quer colocar de um outro destaque, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos entender um pouco do sentido original do texto. O Evangelho de João, ele começa de uma forma diferente dos outros evangelhos. Em vez de descrever o nascimento de Jesus, João ele já vai diretamente à eternidade, ou seja, declarando que Jesus é o Verbo, e no grego, o Logos. Na filosofia grega, Logos representa a razão suprema que governa o universo. Quando João ele usa esse termo para mostrar que Jesus é a razão suprema, João usa esse termo para mostrar que Jesus é a razão suprema. Quando ele diz aqui, no princípio era o Verbo, mas não apenas a ideia abstrata. Ele está querendo dizer que Jesus é Deus e ele esteve no princípio na criação. Desde o princípio, Jesus estava na criação. Ele é a razão de tudo. Outra expressão, outra palavra que é importante é no princípio. Remete diretamente a Gênesis capítulo 1, versículo 1, mostrando que Jesus não foi criado, mas ele já existia antes de tudo. Outra expressão importante é o Verbo era Deus. Aqui está afirmando a divindade de Cristo, revelando que ele é coeterno com o Pai. Outra expressão que é importante frisar aqui é a luz brilha nas trevas, o que mostra que Jesus veio como a luz do mundo. Como é que eu posso dizer isso? Mostra que Jesus veio como luz para o mundo, melhor dizendo. Um mundo esse que é mergulhado no pecado e nas trevas, na força do mal. Jesus é a luz do mundo
que vem brilhar em um mundo de escuridão de pecado. Ele é a luz do mundo. E o que nós podemos aprender além disso? Existem algumas coisas importantes que nós podemos aprender nesse texto. Primeiro, Jesus é Deus desde a eternidade. Ele não teve um começo, ele sempre existiu. Talvez eu nem falo que isso é teologia, mas existem algumas correntes que não creem nisso, mas baseado na palavra do Senhor, nós cremos que Jesus é desde a eternidade. Ele sempre esteve junto do Pai. Então, ele não teve o começo. Jesus não começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele é antes disso. Ele não é apenas um profeta ou mestre. Jesus é o próprio Deus que criou todas as coisas. Então, Jesus é Deus desde a eternidade. Outra coisa é, Jesus é vida. Jesus é a vida. Assim como Deus soprou vida em Adão, Jesus é a fonte de toda a vida espiritual e eterna. Sem Jesus, estamos espiritualmente mortos, mas por meio dele recebemos a verdadeira vida. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é: Jesus é a luz do mundo. O pecado trouxe trevas ao coração humano, mas Jesus veio para iluminar o caminho e também nos dar salvação. Quem segue Jesus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é: as trevas não podem vencer a luz. O mundo pode tentar rejeitar Cristo de todas as formas possíveis, mas nunca poderá apagá-lo. Essa luz que é Jesus nunca poderá ser apagado pelo diabo, pelo mundo, pelo pecado. Quando confiamos nele, não precisamos temer as trevas, porque sua luz nos guia e nos protege. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu dar Vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo. Jesus é a luz que dissipa as trevas. E eu não sei o que você está enfrentando, mas você saiba que para tudo que você precisar, Jesus é luz, Jesus é direção, Jesus é clareza. Ele é a nossa fonte inesgotável de direção, de clareza. E o que eu peço é que o Senhor possa te direcionar, te dar clareza nesse dia de hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Quando nós finalizarmos aqui, você faça uma oração e peça ao Senhor para te direcionar nesse dia. Deus te abençoe.